Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está assistindo. Eu sou o Gabriel e eu vou falar um pouquinho sobre ajustes aqui com vocês na apresentação de tolerância, né, das normas de tolerância. Essa definição de ajuste aqui está na norma NBR 6158 e eu vou estar falando um pouquinho para vocês. O que é ajuste? O ajuste é a relação resultante da diferença antes da montagem entre as dimensões dos dois elementos a serem montados. Ou seja, é uma diferença entre o furo e o eixo, né? Podendo ser maior, podendo ser menor, e aí a gente vai ver. Ajuste com folga. O que é folga? A folga é a diferença positiva, né? O ajuste é a relação resultante da diferença entre os dois elementos, vamos dizer assim, entre o eixo e o furo, entre o furo e o eixo. E a folga é uma diferença positiva. O que seria uma diferença positiva? Uma diferença positiva seria quando o furo ele é maior do que o eixo, né? Então ele vai dar uma folga ali. O eixo vai ficar livre dentro do furo para rodar, para poder deslizar, fazer algum movimento. É, o ajuste com interferência, né? O segundo pontinho aí. O que é a interferência? A interferência ela é uma relação entre furo e eixo negativa. O que seria uma diferença negativa? Na positiva, o furo é maior que o eixo. Na negativa, o eixo é maior que o furo. Ou seja, o eixo vai ser maior para poder entrar no furo, né? Então é para coisas com mais rigidez, que ele vai ter que entrar um pouco mais firme ali, né? Travando o sistema, né? É uma diferença negativa entre as dimensões do furo e do eixo antes da montagem, quando o diâmetro do eixo é maior do que o diâmetro do furo. E o ajuste incerto é aquele que pode variar tanto a folga quanto a interferência nos planos de processo, né? A gente vai ver aqui uma foto, ó. A folga seria essa diferença aqui, ó, né? Ela pode ver que o eixo, ele é menor do que o próprio furo. E a interferência, o eixo é maior do que o furo, né? Como vocês podem ver. E o incerto é onde pode variar nos dois, né? Mais para frente aí a gente vai ter uma foto que eu consigo. Aí a gente tem a interferência mínima e a interferência máxima, assim como temos a folga mínima e a folga máxima. O que seria a folga mínima e a folga máxima, né? Vou estar falando aqui para vocês um pouquinho. A folga mínima, como vocês podem ver aqui nessa primeira foto, aqui nessa primeira imagem. Eita, passou por lá. Aqui. A folga mínima é a diferença positiva, né? Porque ela é uma folga entre a dimensão mínima do furo, pode ver aqui que a linha de cota pega na linha nominal, né? A linha mínima da tolerância aqui. E a dimensão máxima do eixo. Pode ver que ela pega depois do campo de tolerância aqui, né? Entre a dimensão mínima do furo e a máxima do eixo. Já a folga máxima é o contrário. É entre a dimensão furo, né, que seria essa depois do campo de tolerância, que é onde puxa a cota aqui, a linha de chamada, né? E a folga máxima do eixo pega-se na medida nominal na linha de tolerância mínima. Então, na folga mínima é na dimensão máxima do eixo e mínima do furo. A folga máxima é entre a mínima do eixo e a máxima do furo. No ajuste incerto, ou no ajuste com interferência, é, é a mesma coisa, né? Se a gente se pensar, só que vai ser uma diferença negativa. A mínima é entre a máxima do furo e a mínima do eixo. Ou seja, ela vai ser essa diferença aqui, ó. Essa pequenininha aqui. A mínima do eixo, vocês podem ver, que seria a nominal, a tolerância mínima. E a máxima do furo, né? Então vai ser essa pequena diferença.
A interferência máxima é entre a máxima do eixo e a mínima do furo, né? Como vocês podem ver. Então, ele só inverte, né? Vamos comparando assim, ele inverte, né? É o inverso. Enquanto na folga a diferença mínima é entre a máxima do furo e a mínima do desculpa, enquanto na folga é na máxima do eixo e na mínima do furo, na interferência, a mínima é entre a menor medida de tolerância do eixo com a máxima do furo, né? Então, isso dá uma certa troca, né? Vamos dizer assim. Eles trocam, enquanto um é de um jeito, o outro é o contrário. E o incerto aqui, como pode ter tanto a interferência, né? Quanto pode ter a folga. Não sei porque não toquei pro lado aqui. Bom, acho que deu para vocês entenderem aí um pouquinho sobre o incerto, né? Pode ver aqui que vocês veem a folga, né? Tanto de um lado quanto do outro, que pode haver folga. E a interferência que pode ser que, né, que fique um pouco maior e assim ter mais robustez, vamos dizer assim. Para quando se usa a interferência, quando se usa a folga, é para ter um livre, né? Uma rotação ou para ficar um pouco, ele vai ficar livre, né? O eixo vai ficar livre sobre o furo. E a interferência ele vai ser mais para travar. A gente vai ter uma tabelinha agora aqui, ó, sobre os tipos de ajustes, né? Eles são classificados em folga, a folga, incerto ou folga, incerto ou interferência. E eles têm aqui o livre, rotativo, né? Que seria o jeito que eles podem ficar, né? O livre, o rotativo, o deslizante, eles são todos com folga, são ajustes com folga, né? Porque a montagem pode ser à mão, podendo girar sem esforço, ou seja, tem que ter uma folga para que o eixo consiga girar ali, né? É, o exemplo disso aí seria para peças cujo por força de dilatação ou mal alinhados. Então, né? Um ajuste com folga. Aí ele dá aqui também letras e números representando naquela tabela de tolerância, lembra? O campo de tolerância, né? E os afastamentos. Esse aqui, se eu não me engano. Cara. Então ele já vem com padrão aqui, né? Essa tabela aqui ela já dá um padrão. O extra preciso seria H6 e E7, né? Quando a letra é minúscula é para eixo, quando é maiúsculo é para furo. Então um furo teria que ter uma dimensão de H6, que está lá na tabelinha, e o eixo E7, né? Para poder dar certo. Na mecânica precisa, ele já muda um pouco, né? E o E passa a ser esse, não precisa tanto de precisão. O binário também elas podem ser um pouco mais diferentes, vamos dizer assim, né? Aí o rotativo também ele mostra a mesma coisa. O rotativo, um exemplo de aplicação é para peças que deslizam ou giram com boa lubrificação, né? Exemplo, eixos, mancais, etc. O deslizante seria para as peças que deslizam ou giram com grande precisão, anéis de rolamento, corrediços, etc. O deslizante de justo, ele já pode ser considerado aí um incerto, né? Porque ele pode ter tanto um deslizamento com folga, quanto para poder entrar ser um pouco mais difícil assim, né? Então ele pode ser meio incerto, pode ter uma pequena interferência ou uma pequena folga. O aderente forçado, né? Aderente forçado seria um ajuste com interferência, né? Porque podemos ver ali que já não dá mais para se colocar com a mão, né? Precisa de um auxílio de um martelo, por exemplo. Exemplo, para órgãos que necessitam de frequentes montagens, polias, engrenagens, rolamentos, etc. Aí o forçado duro, que seria um auxílio de um martelo um pouco mais pesado, também é um ajuste com interferência. E a pressão com esforço também seria um ajuste com interferência, né? Então seria isso.
a parte de ajustes, beleza? Obrigado.